Oi, pessoal, aqui é Marcelo Serrano, estamos em mais um episódio do podcast Talviews. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos ouve no podcast também acompanhar as nossas outras redes sociais. A gente tem presenças hoje no Instagram, no Telegram e no YouTube, onde inclusive essa edição do podcast vai estar disponível em vídeo. Hoje a gente faz mais uma edição da série Buy Side Sell Side, é uma série que a gente tenta combinar aí as visões de gestores com as perspectivas do nosso time de análise aqui no Research do Itaú BBA. E nessa última edição do ano a gente vai falar sobre tecnologia. A ideia é discutir um pouco o cenário para tech, não só no Brasil, mas no mundo, olhar perspectivas, tentar cruzar e entender como o cenário macro, o ambiente de juros mais altos tende a impactar tecnologia. E para nos ajudar com essa discussão, hoje a gente conta com as presenças do Cássio Bruno, que é sócio fundador da Multi Capital, e do Thiago Kapuskis, que é o analista responsável pelo setor de tecnologia aqui no Research do Itaú BBA. Thiago, Cássio, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, Marcelo. Tudo bom? Como é que tá, Marcelo? Tudo. Obrigado aí, Cássio, pelo convite. Obrigado, Marcelo, aí, por organizar o programa aqui pra gente. Imagina, um prazer. Acho que legal a gente ter um tema um pouco mais nichado aí para comentar nesse momento e a gente conseguir projetar e que ele seja não tão perecível aí, a gente consiga visitar essa conversa para entender um pouco perspectivas para o ano que vem. E Cássio, para começar, se a gente rememorar um pouco, olhar para principalmente Nasdaq, a gente vê uma queda acentuada das principais empresas listadas por lá. Acho que a ligação mais clara é tentar cruzar juros mais altos com empresas de crescimento, empresas de tecnologia sofrendo. Essa tônica vai continuar? Como é que você olha a tecnologia de uma forma mais ampla no ano que vem? Bom, legal, Marcelo. Acho que é bom dividir o retorno do que aconteceu ao longo aí do último ano e tem um monte de coisa junto, né? Então, eu vou separar elas para a gente conseguir entender a dinâmica. Então, acho que a primeira coisa desse ano, e o Nasdaq é muito mais pesado nisso, você tem o retorno das bolhas, né? Então, ao longo dos últimos anos, você teve um juro real muito negativo. Então, no juro real muito negativo, qualquer coisa em tese dá dinheiro, é melhor do que -5 de juros. E aí você foi levando empresas que não eram necessariamente tão boas a valuations inexplicáveis na matemática. Então, você precisava que acontecesse uma coisa muito, muito forte. Aí eu vou dar vários exemplos aqui, Carvana, que é, enfim, Carvana, Firm, Square, e aí você foi um monte de empresa que aconteceu isso lá fora, que eram empresas medianas para ruins, com valuations absurdos, que a hora que veio a alta a inflação subiu, o juro subiu, o juro real ficou menos negativo, e é bom lembrar que ainda é negativo nos Estados Unidos, você trouxe essas empresas ao colapso que estão lá moribundas. Então, esse é um primeiro grupo de empresas que são os moribundos que, enfim, estão quase quebrados, ou, enfim, é nesse ponto. Aí você tem empresas do meio, que umas performaram melhor, outras pior. Então, sei lá, empresas aí, boas empresas, que economicamente umas foram bem, outras mal. E você tem as Big Techs, que é um ano bem ruim para as Big Techs, né? Não tão ruim quanto o Nasdaq em alguns casos, a Apple cai menos, a mesma Microsoft cai menos, a Amazon cai mais, enfim, o Google cai ali um pouquinho na média. Que aí, o caso dessas empresas, elas vivem. ah, a alta de juros foi importante, mas ela vive também o cenário econômico. Então, se você pegar o que aconteceu com essas empresas, o primeiro momento, elas são grandes outperformers, elas performam muito melhor que o mercado. E aí quem cai, quem derruba o mercado são essas empresas que vai eh, de má qualidade, com múltiplos absurdos. E aí, num segundo momento, essas empresas já caíram bastante, elas continuam a cair, mas elas perdem relevância no índice. E quem derruba o índice são essas grandes empresas por conta da economia. Então, como elas são muito grandes, a economia ela tem um peso muito grande. Então, o Google ele sofre porque ele é muito propaganda, a Amazon porque é um consumo muito discricionário, a Apple porque é um consumo discricionário e, enfim, tem um componente China com relevância. Enfim, cada uma tem sua história, todas ligadas à economia. Então,
é importante entender o que aconteceu. Quando a gente olha para o ano que vem, que acho que é a parte interessante da pergunta, o que vai acontecer com as empresas? Eu acho que essas empresas moribundas, uma ou outra vai fazer um ajuste e pode ser um grande outperformer a hora que os juros ajustar. Então, a gente tem lá uma tese de empresas que são razoavelmente boas, que têm um custo muito alto, porque elas viviam um bull market muito grande. Então, tudo dando muito certo, você bota gente, bota custo e vão tentar fazer outras coisas. Esses caras devem reduzir custo e o lucro, o IPS, não ser tão ruim mesmo numa economia eh, indo mal. Aí você tem as empresas, as big techs, aí vai depender caso a caso da conversa econômica. Eu acho que ainda é um ano de economia ruim. Ah, é o ano que vai o ajuste americano. Agora, se a inflação cair, como está caindo, 2 CPIs bons, e hoje, assim, o Fed deram um discurso um pouco mais dovo, eu acho que tecnologia é um alto performer ano que vem, mesmo as big techs, que são empresas geradoras de caixa, que também estão nessa categoria de gastadores, né? Então, se você olhar o Facebook, enfia caminhão de dinheiro, caminhão, né, Capusques, é pouco, né? É um trem de dinheiro em metaverso que sabe-se lá Deus quando que aquilo vai dar certo. Então, se você gastar um pouco menos nesses investimentos, o Google em Other Bets, então o cara foi um pouquinho mais cost conscient, que é o termo que se usa lá, acho que tem espaço para performar bem também. Não, legal, Kapuscis. Acho que tentando focar agora nas big techs, muita gente coloca em xeque esses próximos passos, considerando até o tamanho dessas companhias, né? Então, com esse porte, será que elas conseguiriam dar percentuais de retorno ou crescer num pace como a gente viu nos últimos tempos? Eu não sei se você compartilha dessa opinião ou se assim não dá para colocar elas como em uma análise em conjunto, se é necessário fazer uma espécie de um top pick aí dentro dessas big techs. Como é que você vê isso? E se a gente for fazer esse exercício, qual que deve se posicionar melhor no ano que vem? A pergunta é ótima, Serrano. Eh, acho que assim, respondendo até mais direto ao ponto possível, eu acho que cada empresa tem um case bem diferente da outra, no micro, né? Então, até o Cássio comentou, né? A Amazon consumo discricionário, e-commerce, você tem Meta e Google, que são as mais parecidas em advertising, você tem Microsoft com uma história de software cloud, tem drivers. Os drivers dessas empresas são bem diferentes entre elas, e acho que a sua pergunta dá para dividir em duas, né? Que é separar um pouco do que é ciclo e o que é secular. Então, em relação ao crescimento de longo prazo, eu tenho a impressão que algumas histórias têm espaço para entregar. Ainda por alguns anos, eu acho que de todas as 5, a mais óbvia é a Microsoft. E assim, talvez, por que a gente acha isso, né? Um framework que eu usava desde os tempos da Apex, antes de vir para o Itaú, era de olhar muito para o tamanho dos mercados endereçáveis e a penetração dentro desses mercados endereçáveis. Então, quando as empresas elas têm, na tese que importa, né, no que realmente faz diferença para o resultado daquela empresa, quando essa penetração ela chega num determinado número, sei lá, 60, 70, 80%, por exemplo, como é o mercado de advertising, você começa a ter um play cíclico barra macro mais relevante do que o secular. E quando essa penetração ela é menor, o efeito secular ele tende a ser mais importante. Então, quando a gente olha para todas as 5 histórias, Microsoft dentro de nuvem é aquela onde essa penetração ela está mais baixa comparado com o potencial. E inclusive com o mercado potencial dela crescendo muito ano a ano, principalmente por essa questão de dados, etc. Onde várias coisas novas que não existiam antes estão passando a acontecer. Quer dizer, muito mais empresas usando dados para fazer análises,
quer dizer, é muita coisa interessante. O e-commerce também a gente pode justificar que tem ainda uma penetração baixa em várias geografias, inclusive desenvolvidas como os Estados Unidos. Então, deveria também ter um efeito secular maior. Então, a primeira resposta é sim, alguns casos permitem um crescimento, mesmo com esse tamanho de empresas, ainda bastante robusto. Olhando para o curto prazo, aí eu acho que talvez, dando uma resposta olhando até mais o micro agora do que o Cássio, né, porque meu chapéu é muito mais micro do que macro, mas, eu acho que o ano que vem tem alguns desafios, porque, eh, quando a gente olha para a economia, quando a gente olha para dados alternativos, eh, a gente vê, assim, as empresas de uma maneira geral, tendo desacelerações relevantes em relação à receita, né. Então você pega Google tá nisso, Apple tá nisso vindo em vários lados, a própria Amazon, de certa forma, apesar do Black Friday ter sido bom para e-commerce especificamente, também tem vários riscos. A Microsoft, que é uma que se acreditava muito na resiliência de cloud, teve um resultado mais difícil também, com dados na ponta mais piores. Então, eu te diria que tem um certo desafio de todas essas empresas de navegarem esse macro. Agora, obviamente, estou olhando só para a lente entre elas, de números delas. Comparando com todos, certamente tem outras empresas na economia com muito mais ciclicalidade que deveriam sofrer num cenário de economia pior, né? E só no último ponto, que esse que o Cássio comentou, sobre custos, né? Esse talvez seja aí um trunfo, um wild card, né, que essas empresas têm, em especial a Meta, que sofreu tanto, talvez até o Google, que tem muita gordura para cortar, que é basicamente, olha, de repente o cenário aqui para a receita é muito pior, mas eventualmente em custos tem algum tipo de compensação que faz com que acabe tendo um certo equilíbrio do que essas empresas entreguem versus as expectativas. Então, um pouco dos dois, mas de maneira geral, eu tenho uma visão mais negativa para as big techs nos próximos 6 meses, diria. Não, acho que uma dúvida que fica, vocês 2 falaram muito nesse caminho de resultados melhores a partir da administração do custo, né. Mas se a gente for pegar essa corrida de vanguarda e de evolução digital, isso passa muito por custo, né. A gente citou, o Cássio citou a parte de metaverso do Facebook e outros exemplos. Então a dúvida que fica é: quem que vai puxar esses próximos ciclos de alta em tecnologia, né? Ele passa por efetivamente inovação ou transformações digitais a partir dessas big techs ou não? E se passa é através de outros nomes e não dessas big techs, como é que você vê isso, Cássio, esse próximo step de digitalização ou de inovação? Puta, ótima pergunta, Marcelo, muito boa mesmo. Como é que e é legal ela porque é o longo prazo. Eu gosto muito de olhar os ciclos de capital, né. Então tem épocas que e aí você passa várias indústrias nisso, eu posso citar uma que a gente cobre também, que é, sei lá, healthcare, as empresas farmacêuticas, como que funciona e tal. Mas a dinâmica é, às vezes o dinheiro está no VC, que é o venture capital, o novo dinheiro ali que traz grandes inovações, e às vezes está no cara enfim, no cara que tem muito acesso a capital, a grande empresa. E isso tem ciclos ao longo aí dos N anos, da onde vem essa inovação. Em geral, quando o custo de capital é muito baixo, a inovação é fora das grandes empresas. Quando o ciclo de capital fica o custo de capital fica alto, ela volta para as grandes empresas, porque é quem tem dinheiro para fazer. Eu acho que independente de você continuar com esta, um investimento em coisas no futuro, eh, a competição pelo talento afundou. Então, no final das contas, você pagava qualquer coisa para trazer lá um programador, isso já não é mais uma verdade. Então, te viu aí quantidade de pessoas que o Facebook mandou embora, a quantidade de pessoas que o Twitter está mandando embora e por aí vai. Então acho que você tem uma redução de custo que vem de duas coisas,
da quantidade, mas também vem do preço daquela mão de obra. Então, isso tem alguma relevância. E, em outra ponta, eu acho que os VCs estão com uma capacidade de captar bastante baixa. Então, embora tenha muito dry powder, né, que é o termo tem muito dinheiro ainda para ser alocado, esse dinheiro deve ser alocado para as empresas que estão lá no portfólio não quebrarem. Então, é diferente de, pô, vou fazer uma nova aposta num cara novo, etc e tal. Não, estou colocando capital, enxugando gelo. E aí, se eu dar um exemplo disso, hoje a KKR, que é um dos maiores private equities do mundo, um cara que nunca teve dificuldade de captar, não conseguiu captar um fundo novo que ele tinha. Tinha que achar 25 bilhões de dólares para fechar o fundo, tinha 17, ele rolou mais 6 meses para ver se ele acha outros 7. Então, não tem capital como tinha, a abundância de capital que tinha, não tem mais. E aí isso traz toda uma deflação na indústria, que é o oposto do que aconteceu. Não quer dizer que a inovação não vai acontecer. Ela vai acontecer, mas não vai ser mais a corrida ao ouro como a gente viu. Vai ser uma coisa normal. Então, é um pouco a leitura que eu faço do momento que a gente está no ciclo. O que cria, de novo, eu gosto muito das big techs no seguinte sentido. Acho que os caras têm acesso a capital, têm acesso a gente, têm acesso a equipes, são super inchadas. Elas vão ter aí 6 meses ruins, mas a hora que a inflação cair, já tiveram 2 dados de inflação bom, aonde as pessoas vão correr para as big tech. O primeiro cara que você vai comprar é a big tech. Ele não é o último cara que você comprar. Então, quando eu saí do ciclo, desse ciclo de bear market que a gente está vendo nos Estados Unidos, a hora que o ciclo andar, e eu não estou muito longe do ciclo andar, o primeiro cara que você comprar é a big tech, porque ele tem inovação, ele tem capital, ele tem market share, ele cresce junto com a economia, ele tem um monte de outras apostas que estão maturando. E aí depois, quando o ciclo andar muito, aí eu vou para os caras mais de muito crescimento. Eu, no final das contas, acho que esses caras saem vencedores. Se você pegar o exemplo de Brasil, os Estados Unidos quase não vive crise, mas o Brasil que vive muita crise, toda vez que sai da crise, pode comprar Renner, que é o cara que sobrou. É a mesma coisa nos Estados Unidos. Quando dá a crise, a competição afunda. Consolidou muita coisa, muita gente morreu. Por exemplo, uma tese que a gente tem lá, eu acho que teve a corrida do ouro do streaming, né? O que foi a corrida de ouro do streaming? Você colocou... Todo mundo gastou uma bala em conteúdo e todo mundo criou seu canal de streaming. Eu acho que isso vai reduzir. Então, vai sobrar Netflix mais 3 players. Se você olha a estrutura o balanço por exemplo, da Paramount, é um negócio assim mega alavancado. E aí ele tem um negócio que que chama cord cutting, né? Que é as pessoas estão desligando a TV a cabo, ele está tentando tocar por streaming. Cara, o streaming perde $1 bilhão ano, a TV a cabo ganhava 3, já ganha 2. Então, o cara está indo por uma geração de caixa. Ele tem 5 vezes a EBITDA de dívida. Será que esse cara atravessa a crise? Se ele não atravessar a crise, a Netflix sai melhor ou pior? Eu acho que sai melhor. A Disney, que com certeza atravessa a crise, sai melhor ou pior? A Warner sai melhor ou pior? Então, é um pouco isso que eu estou começando a olhar no mercado americano. Passou a crise, quem que eu quero comprar? É diferente do que eu falava 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, o Capuzzo, que conversava muito com ele. Quero shortear de A a Z. Hoje eu tenho que procurar quem que eu compro quando a crise acabar. E eu vejo a crise, CPI, 2 CPIs bons. Core CPI foi 0,2 mês a mês. Se for 12 meses de 0,2, é 2,5. O juro não vai subir indefinidamente. Eu acho que nesse ponto eu queria falar 2 coisas, até complementando um pouquinho o Cássio. Eu tenho, obviamente, que, longe de querer e de ter a bagagem que o Cássio tem, não só de macro, mas também de mercado, né? Mas eu acho que tem um ângulo de resposta interessante para o ano que vem, dado que um pouco da impressão que eu tenho, o ano que vem é um ano que recessão vai ser muito mais tema do que foi esse ano e
e muito mais tema do que juros, né, Cássio? Eu acho que empresas onde você tenha uma maior certeza ou uma maior resiliência no crescimento de resultado, não é no crescimento de receita, no crescimento de free cash flow, no crescimento de EPS, de última linha, esse é o cara que pode ser o grande cavalo, porque muitas dessas empresas tiveram quedas, né, significativas, mas muitas dessas empresas, dado o fator secular, elas podem segurar esse crescimento de resultado, né? Então, até estava conversando com alguns analistas hoje, estava conversando com o Bruno, que trabalha com o Cássio sobre isso, né? Quais ideias, né? Sei lá, vai estudar uma ServiceNow, vai estudar uma NVIDIA, por exemplo, que chegou a sofrer bastante, a AMD, algumas outras empresas de software, a própria Oracle, que está com uma história aí interessante de nuvem, num outro, talvez um pouco diferente o ângulo, mas quer dizer, são empresas que até são menos conhecidas, mas que têm, talvez, vão entregar essa combinação, né, de um valuation um pouco mais racional do que no passado, mas, ao mesmo tempo, um carrego de crescimento de resultado interessante. E sobre a questão de inovação, passando um pouco do chapéu, não mais de analista, mas de engenheiro, de tentativas de empreender no passado, mas eu me lembro, quando eu estava na faculdade nos anos 2000, né, lendo Tina Seelig, essa turma, cara, inovar, empreender, era o seguinte, o exercício era, cara, eu te dou nada, te dou nenhum recurso e você tem que achar aqui, tem que fazer uma limonada com, cara, um quarto de limão, entendeu? E não com 5 limões e uma máquina e faz, Hoje entendeu? inovar é coisa de mimado, né? Isso, entendeu? Então, assim, eu acho que pro cara que nasceu com o dom de empreender, o empreendedor raiz, e tem muitos brasileiros com isso, porque o Brasil é sempre crise, entendeu? O O cara cara tem que empreende, se pô, virar o cara nos tem que 30. gerar a caixa antes de gerar receita, entendeu? Isso é uma vantagem pros brasileiros, de certa forma, assim. Então, talvez até para a próxima geração de empresas, nesse próximo ciclo, o cara que é um empreendedor nato de verdade, ele vai ter mais oportunidade, porque ele vai conseguir se destacar muito mais, o talento dele vai ser muito mais importante nesse próximo ciclo, provavelmente, do que foi nessa grande hype que a gente viveu nos últimos, sei lá, 5, 7, 10 anos. Então, é interessante. Para o cara que está pensando em empreender, talvez seja e tem vontade, gosta disso, seja talvez um momento bem interessante, apesar de ainda desafiador. Não, legal, teu comentário, Thiago. Eu queria até, já que você fez esse comentário, te trazer uma pergunta difícil agora, que é a seguinte: a gente falou muito aqui, cenário internacional, mas será que a gente não consegue exercitar um espelhamento de tudo isso para Brasil? Considerando que aqui também tem juros altos, com perspectivas atuais de talvez até subirem ainda mais, macro complicado, enfim, isso tem de similaridade. Como é que a gente consegue projetar tech aqui, na B3? Tem oportunidades? A gente consegue ter uma leitura de alocação ou de pelo menos olhar bons nomes? Como você está olhando? Então, bem interessante. Estou curioso para ouvir o Cássio nessa também. Mas, começando do meu lado aqui, eu vou até dividir um pouco da minha experiência de agora alguns meses no Itaú, né? O meu trabalho anterior eu só olhava tecnologia global e agora eu olho os dois, né? Global e Brasil. E eu acho que, de maneira geral, as empresas brasileiras, eh, assim, elas estão muito atrás das empresas americanas. Então, assim, discussões que aconteceram nos anos 90 nos Estados Unidos estão ocorrendo com as empresas aqui. Só que tem um outro lado interessante disso, fala, pô, mas que droga, né? Vou investir numa empresa atrasada, etc. Mas tem um monte de receitas de bolo que já deram certo, que a gente sabe que dá certo, que você basicamente consegue até plugar o teu conhecimento de fora e falar, isso aqui a Oracle fez, será que essa outra empresa que está me falando que vai fazer isso, ela consegue fazer? O que a Oracle fez lá nos anos 90, anos 2000, que essa empresa está fazendo agora? Então, quando a gente olha principalmente para as empresas de software aqui, tem um playbook bem desse tipo. Ó, agora eu estou montando o time de sales and marketing. Caramba, pô, a Oracle fez isso há 30 anos, literalmente. Mas a empresa está fazendo agora e tudo bem, não tem problema de estar fazendo agora. Mas tem uma história. Então,
eu vejo, na verdade, várias dessas empresas que vieram para a bolsa num momento desse. Ó, ela veio, ela já tem ela tá bem early stage, mas e agora ela está querendo dar esse próximo passo, que é um próximo passo que já tem até um pouco mais cara de compounding do que simplesmente uma empresa que veio aqui sem dar lucro, etc. Então, assim, em resumo, eu acho que tem, tem boas empresas de software no Brasil que geram caixa e que têm histórias de longo prazo interessantes. Eu acho que de tudo que eu olho, a nossa top pick é a Eletromidia, que sai um pouco até dessa história, porque ela é uma empresa que globalmente está, uma empresa de advertising, globalmente está se destacando, não que faça business fora, mas a digitalização dela é muito acima de várias empresas do mundo todo. Provavelmente ela é a empresa mais digitalizada no mercado dela no Ocidente inteiro, tem um management muito bom, etc. E negocia, sei lá, 10 vezes PI. A Sinqia, por exemplo, é uma empresa que está nessa toada. Pô, estão montando uma equipe, vou fazer cross-sell, tem um monte de produto, eu vendo para large enterprise, pô, muita coisa legal. Negocia 18 vezes PI e pode entregar, sei lá, se tudo der certo, por muitos anos, 25, 30% de crescimento de resultado, eventualmente, dependendo do cenário. Até o Intelbras, que caiu para caramba, que não é em tech, é mais industrials do que tech, também é uma história secular negociando a 12 vezes PI. Então tem opções. Eu acho que depois dessa queda, tem bastante empresa interessante na bolsa, com histórias interessantes, ou que, no mínimo, vale a pena os analistas, as pessoas fazerem trabalho. Com managements que eu acho que tem potencial de entregar o prometido, e que geram caixa. Então, eventualmente, aí podem ser opções de investimento para as pessoas. Com a restrição da liquidez, né? Muitas dessas empresas têm liquidez baixa, mas acho que para várias pessoas que estão escutando aqui, estão assistindo a gente, não seria necessariamente um problema. Mas eu passo a bola aí para o Cássio. Eu vou falar que você sabe muito mais, que eu não conheço essas empresas. Assim, a gente acaba colocando uns filtros de liquidez, e aí assim, muitas empresas acabam ficando fora do nosso universo de cobertura. Eu conheço muito pouco essas empresas, assim. Para falar que eu não conheço nada, eu olhei algumas no IPO para ver o que era. E agora eu concordo 100% com o que você falou. Acho que o Brasil tem uma oportunidade de copycat, que é o termo em inglês para isso, que você pega o óleo que está olhando lá fora e copia aqui. Acho que as empresas fazem muito bem isso. Mas, assim, conheço pouco. Não, perfeito. Acho que foi só um recorte para a gente agora voltar para o tema principal e até fechar esse episódio. Você chegou a citar algumas delas, Kapuskis, mas para fechar eu queria te perguntar agora as top picks, olhando para mercado internacional, e para o Cássio, além de perguntar as top picks no internacional, entender um pouquinho de o que tech representa hoje nos portfólios, né, em termos de peso, em termos de quando você olha para outros setores, você falou de saúde, por exemplo, então essas duas aí para a gente fechar. Vou começar? Tá bom, então eu começo. Bom, na verdade, vamos falar de top long e top short, né? A nossa preferida aí no long é Meta. Eu até entendo que é um call relativamente polêmico, né? Depois, O mas short vai ser polêmico também, vai ou ser não? polêmico também. Mas o ponto é o seguinte, eu estudei em Colômbia, né? E tem uma coisa que Warren Buffett e Ben Graham sempre falavam, que é, pô, quando fica mais barato, em tese é melhor do que comprar mais caro, né? Tudo bem que muitas vezes tem um motivo para ficar mais barato, mas eu acho que na Meta, a gente sempre olhou para a Meta há muito tempo como uma empresa com range muito grande de outcomes, né? Quer dizer, de possibilidades, né? Então, dando muito certo, ela vale pra caramba, dando muito errado, ela vale muito menos do que o cenário positivo. E quando a gente olha para esse range, por muito tempo, a vontade que a gente tinha era de ficar fora. Falar, não tem aqui uma aposta muito clara, porque é tão grande o range que eu prefiro fazer um call quando tiver uma simetria,
mais clara se é que ela vai ocorrer. E eu acho que depois de cair aí mais de 70%, esse momento chegou. Então, quando a gente olha para a Meta, nesse valuation, mesmo esses $120, você fala, caramba, pô, se essa empresa crescer, sei lá, 8, 10% ao ano, entregar uma margem minimamente razoável, mesmo que seja bem abaixo do histórico, mas minimamente razoável, com alguma racionalização desse negócio do metaverso, pô, é um compounding interessante num múltiplo, pô, bem razoável, né? Bem razoável. Uma empresa que pode ter uma capacidade de geração de caixa enorme, inovação gigantesca. Então, assim, eu acho que é um baita buy opportunity que ocorreu. A gente até deu um upgrade até aqui, tá dando, tá dando certo. E a Apple continua sendo nosso top short. A gente está pacientemente aqui esperando um impacto no resultado. Eu tenho a impressão que esse trimestre pode ser aí um trimestre trivial pelos problemas de supply, problemas de demanda, barulhada na parte de serviços com App Stores. A gente até soltou um relatório hoje falando um pouco sobre as possibilidades. Então, tem muita coisa vindo por todos os lados. Vamos ver se de fato se a gente vê isso batendo nos resultados aí no próximo trimestre ou no seguinte. Bom, legal. Assim, só uma adicionada na Meta, a gente gosta também. A Meta tem um fator que assim, o que derrubou a Meta? Foram duas coisas, né? Então, acho que 60%, acho que o investimento que ele fez no metaverso, que no começo todo mundo adorou, depois quando começou a cobrar caixa, não gostou, mas além disso você tem a questão da competição do TikTok. Então, o TikTok foi um ganhador de share consistente em mídias sociais muitos anos. Quando você pega os dados na margem de TikTok, o TikTok parou de crescer em downloads. Assim, o daily active users dele ficou meio estável, ele deu uma inflexionada. E o fato disso estar dando inflexionada mostra duas coisas. Que o investimento que o Facebook fez no Reels começa a dar um resultado. Porque o Facebook teve todos os problemas juntos, né? Então ele teve competição alta, ele teve a questão da Apple de privacidade, que ele teve que botar um caminhão de dinheiro na questão de AI para copiar o que o TikTok faz, para saber o que você vai assistir, e teve a história enfim, do metaverso, e, enfim, isso aqui tudo. Então, o que eu acho? Eu acho que a competição do TikTok está começando a diminuir, eles estão conseguindo dar a resposta aos produtos de short vídeos, tanto do YouTube quanto do Meta, que é o Reels, estão dando certo. Então, o TikTok começa a ficar menos atrativo ao longo do tempo. Além disso, eu tenho uma questão geopolítica gigante, que é a história da China. Cara, isso cresce todo dia. Não, embora a gente todo dia tem notícia. Agora a Holanda proibiu exportar máquina para a China, o Japão entrou na história, tá, o mundo inteiro tá contra a China. Então, no final das contas, eu corro o risco de um headline, que é aparecer uma manchete que os Estados Unidos proibiu uma lei bipartisan, né, dos dois partidos juntos, que o TikTok está banindo nos Estados Unidos. Se o TikTok estiver banindo nos Estados Unidos, a meta dobra em meses. Então, você começa a ver uma simetria do negócio muito boa. Então, a gente gosta de Meta. A gente gosta também de Google. Acho que Google é um monopolista. Acho que ele tem uma defesa de valuation e custo. Essa história de custo, acho que no Google também é muito relevante. Ah, e o advertising, todo mundo já tradeou, né? Que ele vai ser ruim. Então, o mercado já colocou no preço que vai cair receita, que já colocou isso no preço. E vamos ver quão ruim vai ser e quão resiliente é o search. Mas eu acho que o search não muda tanto vai ser o mercado endereçável ao longo da crise. Eu acho que tudo que é propaganda de marca, que nos Estados Unidos é brand advertising, você pega e coloca a tua marca. O Itaú é bom. Isso é um tipo de propaganda. Isso tem mais... ele é mais ligado à economia do que... porque ele é um dinheiro meio jogado no lixo, né? Porque você não sabe o resultado,
versus uma propaganda em search, que, cara, você vê o negócio dando resultado. Então, acho que a gente gosta de Google. A gente tem de short, o que eu acho que vai acontecer? Assim, não é para o curto prazo, acho que ainda demora um tempo, mas eu acho GFS, que é uma companhia chamada Global Foundries, esse cara faz chip lagging edge nos Estados Unidos. O que é o shipping lagging edge nos Estados Unidos? Enfim, e falar que faz nos Estados Unidos é importante para a tese. Ele faz um chip que vai... Um chip de celular tem 2 nanômetros. Hoje é 4 nanômetros, né? Mas, assim, a próxima fábrica da TSMC é 3, depois vai ser 2, que é o líder em Taiwan. O cara faz de 20 nanômetros. O que é o quê? Um chip gigante, grande, que vai em carro, vai em geladeira, vai em coisas que a tecnologia embarcada é muito mais baixa. O que está acontecendo hoje? A maior competição global é sobre chip. Então, você está fazendo um negócio global que chama reshoring. Você está tirando tudo que a tecnologia que era feita no Southeast Asia, China, trazendo de volta para Estados Unidos e Europa. O que eu acho que isso vai produzir? Um overcapacity gigantesco nas foundries, que são o cara que produz o chip físico. A founder é o cara que produz o chip físico. Então, aí você tem duas coisas acontecendo. Se chama CHIPS Act, que é o Biden deu $50 bilhões para você construir fábricas nos Estados Unidos, e a China fez o dele de $150 bilhões no mesmo programa. E a Europa está fazendo um programa parecido. Então, nós vamos ver um overcapacity em chip, assim, daqueles que a gente nunca viu. Então, eu acho que quem está investindo nisso aqui vai ter um problema em alguns anos. Então, demora um pouco. E aí, já quem é cliente desse cara, a AMD, a NVIDIA e tal, esse cara é, no final, um beneficiário, porque o preço cai e ele compra um pouquinho mais barato. Então, assim, eu acho que esse setor a gente não gosta. E aí, outros setores que a gente gosta no universo de tech, eu gosto de cybersecurity, eu acho que isso é uma temática que não para, ajustou um pouco o preço, setor que a gente gosta bastante. Mas tech ainda não é o nosso grande investimento. Eu ainda estou mais posicionado em coisas com receitas mais estáveis. Então, tech, eu gosto de Google, ainda a gente tem Google, a gente tem Meta, a gente tem AMD, mas assim, mas também tem uma Pfizer, que é 10 vezes PI, 15% de cash flow yield, o negócio tem bastante velho ainda. Mas olhando para migrar de volta para growth, a hora que o juro começar a cair, o juro caiu, vamos lá, o curto caiu alguma coisa e o longo caiu 80 vezes nos Estados Unidos. Então a curva está muito invertida. Curva muito invertida significa recessão. O mercado, quando chega a recessão, começa a juro para baixo e você já começa a olhar o ciclo andando. Então eu estou há 6 meses de querer ter muita tech. Se eu estou há 6 meses de querer ter muita tech, eu tenho que saber o que eu vou querer ter daqui 6... E assim, e os 6 meses às vezes antecipa. Então eu preciso hoje saber o que eu vou comprar 6 meses. É um pouco que a gente estava conversando antes. Acho que é um pouco essa nossa cabeça em tech. Tech não morreu. Tech, o que morreu é a bolha. A bolha já foi. Mas tech é um tema que continua muito vivo. E no Brasil não tem, vai, gente. Vamos ser honestos. Infelizmente, a gente é um país que a gente fala, a gente vende sol e água, que é isso, sol, água e terra, que é minério, soja e celulose, tudo água e terra, um e o outro é terra mesmo, né? É isso que a gente vive. É isso. Bom, muito legal, acho que a gente teve uma conversa interessante, reflexões profundas acerca de tecnologia, deixou as recomendações para os ouvintes, então, novamente queria agradecer as participações do Thiago e do Cássio nesse episódio. Eu que agradeço, pô. Valeu, gente. Obrigado, Thiago.